Olá, estamos aqui de volta com o nosso podcast e hoje com uma convidada super especial, a Márcia Frederico. A Márcia é psicóloga, ela é consultora pedagógica do LIVE. O LIVE é o programa de inteligência emocional que nós adotamos na escola, né? Ela é psicóloga, ela é consultora pedagógica e ela também é atriz, formada pela PUC no Rio de Janeiro, com especialização em psicodrama e em terapia sistêmica de famílias e casal. Durante 10 anos, ela atuou em educação especial com foco na socialização de crianças e adolescentes com questões na área de saúde mental. Atua também em clínica psicoterápica há mais de 26 anos e tem como a maior inspiração o tripé: educação, teatro e psicologia. Expressa sua arte e conhecimentos atuando como professora de teatro para crianças e jovens. Seja bem-vinda, Márcia, para a nossa conversa, esse nosso momento super especial, que a gente possa agregar e acrescentar nas famílias, né, no que eles vivem hoje, que eles estão tão sedentos dessa sabedoria mesmo para poder conduzir, né, que não é fácil, né? Não é mesmo. Quando a gente é pai e mãe, a gente sabe que não é fácil conduzir a educação das crianças. Hoje ainda é mais, o desafio ainda é maior. Mas estamos aqui para poder trocar, né? E que bom que mesmo nesses desafios, as pessoas também têm muito mais material para poder se capacitar e seguir, né? Então seja bem-vinda. Obrigada. Realmente é um prazer grande a gente poder ter essa abertura, né? Para falar desses temas aí que são tão, como você falou, né? Hoje em dia, graças a Deus, já muito mais difundidos, divulgados. A escola de vocês é muito pioneira nesse campo também, né? De enxergar a importância de se trabalhar a inteligência emocional, desenvolvimento através das múltiplas inteligências, inclusive, fazer essa abordagem, né? Desde tão pequenininhos. Isso aí para a gente assim, é a afinidade, né? E a sincronização perfeita para a gente saber que está num terreno fértil. Sabe, né? Que eu fico tão feliz, porque assim, a escola tem 19 anos. E quando eu iniciei a escola, quando eu pensei no projeto, eu pensei exatamente em trabalhar com as inteligências múltiplas, acreditando e reconhecendo a inteligência emocional como assim, um grande pilar para a gente ter um sucesso na nossa vida, seja no campo profissional, pessoal, social, sabe? Em todas as áreas. E hoje eu vejo, assim, que foi assertiva, né? Porque nunca se falou tanto em inteligência socioemocional. Poderia dizer pra gente o que é um pouquinho, o que você enxerga, como você vê? Então, vamos lá, né? Eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes, né, ao longo desse trabalho que a gente vem fazendo com o programa do LIVE, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é essa palavra que de repente aparece na nossa cultura. Ela já existe, acho que com essa denominação, né, nos Estados Unidos, em outros lugares, mas aqui no Brasil, o socioemocional, ele é de um certo modo recente. E as pessoas às vezes não entendem que é um termo, né? Mas se a gente pegar pela própria palavra sócio, né, pensar na parte das relações, da socialização, dessa criança que sai do seu meio, né, da família ali, e entra para uma escola, para outro convívio com outras crianças também, com outras pessoas que não são só as crianças, outros cuidadores, né, as pessoas que vão estar ali com ela naquele momento. Então a gente está falando de como que a gente trabalha essa inteligência que é interpessoal, que é como que eu lido com conhecer o outro, lidar com as exigências, as emoções, as ações da pessoa que está próxima a mim. Então, isso é um ponto importante. O emocional é muito essa parte mesmo do como que o outro me afeta, né? Como que eu sou afetado pelo que acontece em volta, né, com o ambiente de um modo geral, não é só a outra pessoa. Às vezes o próprio ambiente é um ruído, é uma música, é um cheiro, tudo isso desperta sensações em todos nós. E a criança pequena, principalmente, ela é, né, convidada a conhecer esse mundo através do seu corpo, das sensações que ela vai detectando, né, no mundo e vai criando ali uma associação entre uma sensação que ela já conhece, ela associa com essa nova sensação que ela está conhecendo pela primeira vez, né, e aquilo vai criando ali um lastro de informação, né? Essa emoção vai trazendo informações sobre isso me assusta, isso é familiar, isso é gostoso de eu sentir. Então, ela está também criando um repertório. Imagina como é rico para as nossas crianças hoje, elas terem acesso a isso, né? E da gente.
enquanto adultos, propiciar esses momentos onde elas possam reconhecer esse sentimento. E aí vem o que a gente hoje, um termo na atualidade da autorregulação, né? E o que é que você... Que contribuição com a autorregulação, com o socioemocional, o que você poderia nos falar um pouco? Né? Porque a gente também tem que entender que a gente está aqui diante de pessoas que são leigas. Sim. Né? Não é todo mundo que entende desses termos que são da atualidade, né? Então, assim, fala um pouquinho também sobre isso, da importância que é a autorregulação, não só nessa primeira infância, mas para uma vida toda. Né? Importante. Bom ponto. Acho que esse é um ponto até que nós, no LIVE mesmo, né, fizemos algumas reavaliações sobre o termo. Porque como muita coisa vem traduzida do estrangeiro, né, dentro dessa literatura, muitas vezes a gente usava como sinônimo autocontrole, autodomínio com autorregulação ou autogestão. Né? Essas 4 palavras pairavam como se fossem sinônimos e traduções de uma mesma coisa. Então, de um tempo para cá, a gente vem fazendo uma distinção. Por exemplo, quando eu falo na ideia de autocontrole, né, a imagem que, para mim, pelo menos, me passa quando você fala, né, se controla, ou então domina seu sentimento. É como se você tivesse fazer, engolir. Eu estou aqui prendendo, reprimindo o que eu estou sentindo, fazendo uma máscara de que está tudo bem, obrigada, que essa seria assim, a imagem errada, né, do que é ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional. E muitas vezes você está levando esse sentimento para onde? Né? Para, às vezes, te fazer mal. Às vezes até adoece, né? Fisicamente. Sim. Quantos de nós? A gente vê assim, no nosso meio mesmo, nosso meio social, quantas pessoas hoje adoecem fisicamente de algo que tem guardado. Exatamente. Né? Que não é trabalhado, que não é manifestado, que não é dividido. Exato, é uma somatização. E você tem, quer dizer, aí assim, é muito fácil da gente poder identificar isso usando uma linguagem também assim bem simples, né? Quando você fala controla, prende, né? Esconde, a gente tem que fazer um esforço. Pensa no esforço que você tem que fazer para domar um cavalo, por exemplo. Tem que segurar a rédea firme. Quando eu estou segurando a rédea das minhas emoções e sensações, o meu ombro está tenso, a minha mão está retesada ali, o meu braço está fazendo força, o meu estômago. Então, quando você vê, né, essa imagem que parece algo, né, banal, eu estou levando dores para o meu corpo também, né, para segurar um sentimento. Então, isso, com certeza, a gente tem que parar com essa ideia de que a gente não está interligado, né? A questão do corpo, mente, está tudo muito unificado, não tem essa separação. Por isso que hoje também muitas pessoas já veem a questão, né, da saúde mental relacionada à saúde física. Então, você fala, você está com uma dor... E nunca, né, Márcia, se falou tanto em saúde mental como nos últimos tempos. Eu fico impressionada. E eu vou dizer pra você, eu fico até um pouco triste. Porque assim, é importante porque a gente tá levando em consideração, porque a gente tá valorizando mais a importância da saúde mental, mas nós nunca estivemos diante de tanto adoecimento também. Muito. Sabe? É impactante, mas eu acho que é um ponto de alerta social mesmo, de que a gente precisa cuidar, precisa olhar. E aí, só trazendo também a diferença, né, do autocontrole ao domínio para a autorregulação, quando eu falo da imagem, né, de regular alguma coisa, você pensa, por exemplo, num fogão, quando eu estou ali regulando a intensidade da chama de uma panela que está no fogão. Eu estou regulando o quê? A intensidade que eu quero. Se aquilo, né, ferva, se aquilo cresça, se aquilo apareça, eu vou aumentar a chama. Se eu diminuo a chama, aquilo vai arrefecer e posso apagar. Então, para isso, quando a gente está falando de autorregulação, primeiro, é você se conhecer. Eu identificar em mim os primeiros sinais de que, poxa, isso aqui está me incomodando, a forma como a pessoa falou comigo eu não gostei, eu vou daqui a pouco responder de uma forma agressiva. Então, se eu começo a perceber os primeiros sinais, eu posso os gatilhos, fazer... né? Os gatilhos, eu posso ir lá e tentar me regular, entender, isso eu tenho que falar, e eu posso dizer para você, olha, não gostei da forma como você falou comigo, mas depois a gente conversa. Se eu chego nesse ponto de perceber esse crescente, eu consigo, né, trazer aquilo, não deixar de dizer o que eu estou sentindo, que aquilo me incomodou, que eu fiquei com raiva, que eu fiquei triste, mas talvez agora não seja a hora da gente falar, porque pode sair de uma maneira inadequada. Então, a adequação e a intensidade é o que a gente chama, né, de autorregulação.
A criança pequena, ela não tem isso no seu aparelho, vamos dizer assim, né, cerebral, de uma forma biologicamente já construída. A criança nasce com 2 fatores já prontos, que é a glutição, né, poder ter o mecanismo de poder mamar, né, de poder se alimentar, e a fono, né, a fonoaudição, que ela vai poder, né, gritar, chorar, se comunicar com esse meio. Então, isso já nasce pronto. O resto ainda está em construção. E aí a gente tem uma imagem que eu gosto muito do livro Cérebro da Criança, do David Siegel, que ele fala, né, imagina o nosso cérebro como se fosse uma casa de 2 andares. O primeiro andar ali, o primeiro piso, você tem as emoções básicas, o instinto de sobrevivência no sistema límbico. E isso também a gente já nasce com esse instinto. Porém, construir as escadas para chegar nesse segundo andar da casa e no segundo andar que está o córtex pré-frontal, onde você tem toda essa capacidade do pensar antes de agir, pensar nas consequências, elaborar uma resposta, uma hipótese para o futuro, eu só vou conseguir chegar nisso lá para uns completamente maduro, lá para uns 20 e poucos anos. Mas não quer dizer que eu tenha boas aquisições ao longo do meu período de desenvolvimento socioemocional. Por isso a gente fala do desenvolvimento socioemocional. E esse caminho, eu preciso que a pessoa que está comigo, o adulto que cuida de mim, que ele seja um corregulador, que ele me ajude a mostrar que existe uma escada que está sendo construída aqui. Eu posso passar a vida inteira e a minha vida adulta sem nunca usar esse recurso, que é aquela pessoa do pavio curto, né? Toma lá, dá cá. Bateu, levou. É uma aprendizagem mesmo, né? E aí você entrou exatamente nas pessoas que nos ajudam a, né, construir esses degraus. E aí vem exatamente a família, as pessoas que são né, escolhidas para poder ajudar e auxiliar exatamente nesse desenvolvimento. Porque assim, pronto, a gente chega a morrer sem estar pronto, né? É uma construção, uma eterna construção. A gente chega aqui, não devia ter feito assim, vamos aqui, vamos refazer, vamos voltar, vamos avançar. Então, assim, o papel da família nessa construção, como você veria? A gente sabe da importância, a parceria que tem. Eu digo aqui nas reuniões com os familiares, que eu digo, olha, mesmo que a criança fique integral na escola, não tem como não ser a família o pilar, né? É o mais importante. Então, assim, a escola, ela vem para alicerçar, para poder ajudar. Mas, assim, fala um pouquinho dessa importância para que as famílias entendam, né? Que mesmo nas suas deficiências, nas suas dificuldades, o que é que elas podem hoje fazer para ajudar esse seu filho, essa sua criança? Pois é, acho que esse é o papel, né, como eu falei, dos adultos em volta, mesmo que a gente não tenha tido uma educação, né, socioemocional. Porque nós não tivemos. Não tivemos, né, intencional, com as ferramentas e tudo, mas a gente tem acesso, a gente tem, vamos dizer assim, o nosso cérebro já pronto para acionar. Só que a gente também, muitas vezes, não foi estimulado, acostumado a fazer esse tipo de pausa, né, para pensar antes de agir, e a gente age, às vezes, muito por impulso. Isso é natural, e como você falou, vai ter hora que eu vou tropeçar, eu mesmo sabendo disso, tendo consciência, informação e falando disso 20 vezes por dia no meu trabalho, na minha vida pessoal, profissional, vai ter hora que sim, que eu vou meter os pés pelas mãos e tal. Mas o que a gente pode ajustar? Sempre aquilo, percebi que eu me excedi, que eu falei de uma maneira que não foi adequada, que eu agi de uma forma que foi, às vezes, mais violenta ou mais agressiva, eu tenho que fazer o papel da reparação e mostrar que é possível, que eu enxerguei em mim primeiro que aquilo não foi legal e que para o outro causou alguma coisa, eu poder dizer, né, por isso que muitas coisas que eu sei que hoje já não são mais um tabu, mas que durante muito tempo as pessoas confundiam com autoridade, você fazer essa reparação, o pedir desculpas, explicar para o seu filho que você não agiu da melhor maneira, falar que poderia ter sido diferente, que você, né, não tem como a gente rebobinar a fita, mas eu tenho como, a partir daquele momento que foi não adequado, né, que foi um erro, eu reconhecer e fazer daqui para frente como que a gente quer e aí também construir. Aí também vem um alerta. Eu acho super importante, mas também os pais, os familiares, eles precisam entender também do papel deles para que também eles não entrem numa cadeia, numa dinâmica onde eu me sinto culpado, né, pela educação que eu recebi e a todo instante eu tenho que estar cedendo. Eu tenho, né, porque aí a gente também tem que ter cuidado com essa permissividade que hoje permeiam. Sim, né? Bom ponto. Porque essa permissividade
Não dá. E hoje, fato que ela é preocupante. Uhum. Né? Eu acho que nós somos educados dessa maneira que você falou, sem essa inteligência emocional, socioemocional. E hoje a gente tende a compensar, né? Só que nesse momento de compensar, às vezes a gente se perde. E aí a gente vai para um outro momento que é da permissividade. Sim. Então, reconhecer é muito bacana, é válido, é um crescimento só para você e para sua família, mas é a permissividade, aí já vem para um outro lado que a gente tem que estar atento, bom né? ponto. A gente tem até, recentemente, o Live também tem os podcasts do Live para as famílias, né, para as escolas e para as famílias, que se chama Sinto que Lá Vem História. Está aberto no Spotify, Deezer, qualquer plataforma. E teve há pouco tempo uma convidada nossa, que foi a Nanda Perim, que é conhecida no Instagram como @psimama, né? E ela veio falar justamente desse ponto, tá lá, né? Ela fala sobre essa diferença de uma educação autoritária e de educação permissiva, né? Que está a questão do por onde a gente entende a questão do respeito. Ela fala, no autoritário, a gente entende que a criança me deve respeito, porque eu sou a autoridade máxima e tudo que eu faço não tem como ela... Né, eu sei o que eu estou fazendo, você faça o que eu mando porque você tem que me obedecer. Ou seja, ela faz uma setinha assim em direção ao adulto, né? Da criança tem que olhar para o adulto e falar, é você que sabe e eu tenho que, né, ter medo de você, eu tenho que tô ameaçada. Então é uma fala de muita educação através do medo, da ameaça, do castigo, da punição. E tem essa educação permissiva que você fala, né, que é o outro extremo, que aí é o contrário. A setinha está à direção do adulto para a criança. Que acaba que os pais se tornam reféns. Sim, né? Sua Majestade dessa criança que tem às vezes 2, 3, e essa criança tem 2, 3, depois ela vai ter 15, 16, 18, 20. E se não tiver cuidado, né? Se não tiver, se perder a mão aí, você acaba perdendo um filho mesmo, entendeu? Ou perder para a vida, para as ações, para as atitudes, porque aí é perigoso, entendeu? Até para outras questões mesmo que o mundo oferece, né? Porque na hora que você também não tem, né, essa autoridade, né? Você acaba perdendo seu filho para mais muitas coisas. Aí vem bebida, vem droga, vem tantas coisas que permeiam hoje essa adolescência que são tão preocupantes que, inclusive, eles já olham até de uma maneira natural, né? Hoje tá as polaridades, né? Então, assim, essa naturalidade deles, então, assim, essa permissividade muitas vezes caminha para que a gente mais na frente tenha outros desafios com os nossos filhos. Perfeito, porque essa permissividade, ela não dá contorno, ela não dá limite, ela não dá senso de o que eu posso, o que eu não posso fazer, então vira uma negligência. O que é meu e que eu não posso, qual é a minha limitação dentro da coletividade, o que eu posso fazer, porque né, nós vivemos uns com os outros, não tem como o tempo todo eu estar só fazendo aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo. Né? É o princípio do prazer, né? Se a gente for olhar numa linguagem mais psicanalítica, é isso, tudo eu tenho que me tem que ser atendido na hora e no momento em que eu preciso, né? No caso da criança. Então, o adulto me deve o respeito incondicional, né? E eu tenho que ser obedecido. Eu passo a ser a majestade à criança, que também é um outro texto de Freud que ele fala já no século XIX, século XX, início do século XX, muito sobre isso. Então, a gente tem aí esses parâmetros e o que ela fala, a gente precisa trabalhar uma educação democrática, que é essa via de mão dupla. Tanto eu te respeito como você me respeita. Então, o adulto tem que dar esse contorno, esse limite, essa borda, né, para a criança ter um contorno. Porque senão é isso, tudo pode, tudo é permeável, não. E aí, no meio disso, vem a escola. Isso. A escola que favorece essa coletividade social, né? Que a criança, por mais que ela seja valorizada na sua individualidade, no seu desenvolvimento, com as metas que ela vai atingir, que existem as metas para cada nível, mas existe ela com ela mesma. Mas vem a escola como um fator importantíssimo para desenvolver essa inteligência socioemocional. Né? Então, assim, eu não estou aqui à toa, né? Sou apaixonada por escola, assim, faço com muito amor, porque eu acredito mesmo na importância. Me responsabilizo, porque eu me acho responsável por cada criança que está aqui. Sabe? Eu acho que quando a família faz uma escolha,
eu tô de mão dadas com ela, mas assim, fala um pouquinho desse espaço coletivo, da importância das famílias reconhecerem, valorizarem, respeitarem, para que a gente possa ajudar nesse crescimento. Então, acho que você traz um ponto fundamental, né? Que a gente não vive só. A gente vive no social, no coletivo. E a criança, quando ela entra em contato, ela às vezes fica bastante tempo dentro da escola, ou um tempo, né? Aquelas que não ficam às vezes em tempo integral, ficam um tempo considerável, independente da quantidade do tempo, é um tempo de qualidade de muitas trocas. Ela vai ter que aprender a conviver com outras crianças, com os adultos que cuidam dela, com os adultos que permeiam esse espaço da escola, com os pais dos colegas, né? Então você tem também aí interfaces múltiplas e complexas, né? De uma série de fatores. Então a criança, ela sai da sua bolha, da sua casa, onde ela é tratada, né? De uma forma com toda a atenção, todo o carinho para ela, ainda mais quando é às vezes um filho único. E o que não é fácil, né? A gente entende que não é fácil, né? Enquanto na casa tudo gira em torno dessa criança, na escola não. E ela já sabe o que tem, então aqui ela vai ter que lidar com regras, com horários, com tempo, com o coletivo, como você falou. É um momento que todos têm que ir para tal atividade. Eu não quero ficar assim. Por mais que ela tenha esse respeito à individualidade, ela está tirando um soninho, ela tem, né, esse momento que ela vai ter, né, vai estar num outro ritmo daquela atividade que o colega, e isso é respeitado, ok. Mas ela vai passar a ter que lidar, né, com outras questões que é muito esses ajustes que a gente fala da sua regulação. Né? Então, por que a gente vê muitas vezes a criança, que a gente chama, né, fazendo birra, não quero isso, tendo às vezes uma reação ali, e aí entra o papel, muitas vezes, da escola de ajudá-la a se autorregular, né, no sentido dessa função também das pessoas que cuidam, de mostrar que, olha, né, como é que os outros reagiram. Olha, se você puxou o brinquedo do seu amigo, você viu como é que ele se sentiu? Se você trouxe o brinquedo, é porque você precisa dividir. Né? Então, assim, tem muitas situações na escola e principalmente na educação infantil que são muito enriquecedoras para essa autorregulação, né? Vai dar vontade de eu brincar com o brinquedo do meu amigo, mas é dele, eu também tenho o meu que vai dar vontade no outro. Como que a gente consegue conciliar esse tempo, né? E é isso que é muito rico, né? Porque as questões vão aparecendo e a partir delas é que a gente pode ir mostrando que tem muitas formas de responder ou de lidar com aquilo. Que nem sempre é isso, no toma lá, dá cá, do bateu, levou, do puxou, né, saiu, não gostei, mordi. Então a mordida também é outro tema que a gente vive, né? A mordida é um tema super importante, né? Porque não é fácil, nem para a criança que morde e nem para a mãe, para a família do que é mordido, né? Então, assim, esse aí é um tema que daria... Por si só já é um pano para a mãe. Um tema. Mas eu acho, sabe, que as famílias, assim, nessa busca desse conhecimento, desse desejo, eu acho que elas, pelo menos aqui, eu vou falar pelo Espaço Inteligente, a gente tem uma troca muito bacana e muito interessante com as famílias. Pela busca, pela escuta, sabe? São pais que realmente são muito atentos, sabe? Assim, estão em parceria mesmo. A gente faz aqui reunião, vem. A gente chama para reunião, vem. A entrega de relatório, vem. As nossas festividades, vem. Então, assim, isso é muito gostoso, porque aí a gente consegue ver na prática, né, o resultado daquilo que a gente está construindo. Né? Hoje mesmo eu estava engraçado, passei uma situação linda, eu acho. Uma criança olhou para mim, uma criança de 6 anos, disse: tia, minha mãe mandou um bolo de chocolate. Aí eu disse: foi mesmo? Foi. Mas eu conversei com ela que não pode bolo de chocolate, porque não faz parte do nosso cardápio. E aí ela disse assim, aí eu disse: o que você fez? Ela: eu conversei com minha mãe e eu disse: mamãe, não pode bolo de chocolate. E sua mãe ficou como? Minha mãe ficou triste. Ela ficou triste, mas ela conseguiu entender. Eu disse: pronto, é isso que é importante. Então, assim, olha o que é a importância do espaço coletivo, das regras que são estabelecidas, até para essa família, né? Então, assim, isso é só o que aconteceu hoje. Mas dentro de o uso do uniforme, eu passo nas salas vendo o uso do uniforme, quem tá com uniforme, quem tá com um sapato preto. Então, eles mesmos já vêm, já falam. Por quê? Porque eles já têm regras internalizadas, né? E aí as famílias, elas precisam acreditar e seguir junto com a gente. Essa educação que passa da criança para a família, né? Através do que vocês na escola conseguem colocar como fazendo sentido para a criança.
ela consegue passar para a família como algo que é, né, com sentido. E faz né? todo sentido. Faz, Ó, por exemplo, trânsito. Eu disse que não tem nada mais fiel do que trânsito, que é um reflexo da sociedade. Eu não posso parar na fila dupla, eu reclamo quem para. Mas se nesse dia eu não tenho onde parar, eu paro nessa fila dupla mesmo, né? Sabendo que eu não devo. Então, por exemplo, quando eu faço campanhas aqui do trânsito, eu vou pelas minhas crianças, porque as minhas crianças educam as famílias. Sim. Então, papai não pode parar na fila dupla, não pode passar no sinal vermelho. Então, através das nossas crianças, a gente consegue chegar nas famílias. E essa é a grande riqueza, sabe? É o grande legado que a gente deixa para uma sociedade toda, sabe? Assim, é muito lindo ver, sabe? Conversar com as minhas crianças que já estão em faculdade e ver a importância do que faz essa construção de regras aqui, né? E a importância do que é você falar do seu sentimento para elas chegarem onde elas estão. E aí você vê, passa desde o trânsito, aprender a reciclar um lixo. Eu lembro que eu aprendi com a minha filha a reciclar lixo porque ela trouxe da escola. Então são aprendizados que não eram tanto da minha época como criança, né, como adolescente ali na escola, já se falava de meio ambiente, mas eu fui aprender e ficar atenta, ficar realmente educada em relação a isso, porque ela me trouxe isso de uma forma muito, né, presente no que fazia ali né, ela sabia explicar, e prática, sabia dizer, né? Uma forma presente e prática, porque eles trazem com explicações do jeitinho dele. A gente está chegando no fim, né, do nosso bate-papo, mas eu não poderia primeiro deixar de lhe agradecer, né? Assim, realmente é muito importante. O Live agrega muito à nossa escola, tá? Assim, as crianças realmente falam dos personagens e eles se identificam com os personagens, com as características de cada personagem. Aqui a gente tem um movimento muito interessante que cada semana um leva para casa e vive um final de semana com look, né? E eles voltam, eles preenchem um diário, eles levam para passear, levam para casa da avó, levam para o restaurante. Então, assim, e eles se identificam com as características que são bem próprias da idade dele, né? Mas eu queria pedir-lhe, fazer um último pedido. Que mensagem você deixaria para essas famílias, de uma forma geral, no que você quiser falar, no que você tiver à vontade, nas suas vivências por aí, porque você anda no Brasil todo, né? E você anda em vários estados, mesmo que os estados sejam diferentes, né? E que tenham, né, o que é um pouco do Ceará, o que é um pouco do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas tem algumas coisas, elas se encontram. Então, assim, das suas vivências, que mensagem você gostaria de deixar? Olha, o que eu tenho visto muito, né, principalmente quando eu falo com as famílias e com os adultos, é um ponto importante. A gente, às vezes, repete muito o que a gente acha que, né, que aprendeu e que era o certo das outras gerações e acaba repetindo sem reflexão. Então, eu acho que assim, o ponto que eu chamo a atenção sempre assim, percebe se isso faz sentido para você, se isso conecta com o que você sente, né? Sem ficar tentando nem fazer, né, uma reparação para agradar a sua criança interna e agora eu vou deixar tudo porque eu sofri muito, que a minha família não deixava nada, então eu estou sempre ainda, né, em uma retaliação, uma reparação com algo do passado, sem que se aquilo faça sentido com quem você está olhando e cuidando ali naquele momento. Então se atualiza nesse sentido das suas emoções, do que aquilo faz significado para aquela pessoa com quem você está lidando ali. Então, menos repetição e mais reflexão. Acho que seria traduzido aí um pouco disso para a gente poder estar sempre se questionando, pensando, e tem muito para aprender, muita coisa nova, né? Então, trabalhar eu trabalho hoje, né, com uma pós-graduação que me faz, né, pensar muito sobre isso, mais do que uma reeducação parental, uma reprogramação parental em cima dessa ideia da inteligência emocional funcionando nesse dia a dia com a família. Então, nesse caminho aí da gente reprogramar um pouco, é que nem a gente reprogramou um pouco, né, como a gente fala certas coisas, né, que já não cabem mais na sociedade atual, quando a gente fala de racismo, de uma série de coisas que já eram estruturais na nossa sociedade, também acho que falar sobre emoções, sobre relações, e sobre essa conexão aqui, ela é importante a gente também repensar e reprogramar algumas coisas. Que linda reflexão. Fica aí essa reflexão para as famílias. Obrigada. No próximo podcast, nós vamos ver o resultado através de eternas alunas falando exatamente dessa educação socioemocional aqui no Espaço Inteligente. Então, mais uma vez, obrigada pela atenção e fiquem com o próximo episódio. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Obrigada, querida. Um beijo para todos aí, até a próxima. Beijo. Tchau.